De volta aqui com o Cotidiano, e nas últimas edições a gente tem apresentado matérias especiais sobre saúde da mulher e outros temas, né, relacionados à nossa saúde, a saúde do ser humano de um modo geral. E hoje, especificamente, você vai poder acompanhar um tema muito atual, muito debatido, muito controverso, que é a reposição hormonal. Existe uma certa divisão entre os profissionais, alguns favoráveis, outros contrários, mas o importante é que você vá em busca de muita informação, ouça o seu médico de confiança e entenda, né, de uma vez por todas, o que significa essa tal de reposição hormonal e como você pode se beneficiar dela. Vamos ver. O jornalismo da TV Sol começa a exibir uma série de 3 reportagens especiais sobre a saúde da mulher. Hoje, o especialista e ginecologista Dr. Féris Abrão fala sobre a reposição hormonal. É justamente uma fase da vida da mulher em que ela necessita de hormônio, né? Esses hormônios de mulher, principalmente chamado estrógeno, que acontece principalmente depois dos 40 anos de idade. Então tem certas mulheres que entram no climatério, que é depois dos 40 anos, tem menopausa precoce, que é a ausência da menstruação depois de um ano antes dos 40 anos de idade, e tem mulheres que é normal entrar na ausência da menstruação depois dos 40 anos de idade, mas às vezes não fica um ano, fica um mês, vem, 3 meses fica sem menstruar, e quando ela entra na menopausa mesmo, normalmente ela fica com ausência da menstruação durante um ano, após um ano. Então nós chamamos de menopausa, climatério, e a menopausa pode ser precoce antes dos 40 anos ou depois dos 40 anos, a ausência da menstruação pela queda do hormônio chamado estrógeno. Ainda de acordo com o profissional, os sintomas para identificar a necessidade da reposição hormonal são inúmeros. Algumas mulheres sentem necessidade dessa reposição, começam a ter sintomas como calor, suor, dor na junta, dor no corpo, fogacho, sudorese, artralgia, depressão. Chega em torno de 100 sintomas que você pode ter durante a menopausa, situações que impedem ela de trabalhar, situações que ela pede prejudicando as suas atividades, tá? Para evitar que isso aconteça, é indicado para essas pacientes que têm esses sintomas usar hormônio chamado estrógeno, tá? E tem algumas pacientes em que você tem um risco de ter um desgaste no osso, chamado osteoporose, e então também alguns grupos de pacientes, que são aquelas magrinhas, pacientes que têm necessidade de repor hormônio, poderia ter um risco de osteoporose, tá? Então, são 2 situações que você tem. Pessoas que estão com situações no momento de sintomas que prejudicam o seu dia a dia, sintomas esses, como eu citei, e aquelas pacientes que têm risco de desenvolver osteoporose. Então, você dá hormônio para tirar dos sintomas e, ao mesmo tempo, evitar a osteoporose. Segundo ele, são diversos os tipos de hormônios que as mulheres podem receber, tanto na menopausa quanto também em outros períodos da vida, quando necessário. Você tem hormônio para quem tem útero, hormônio que já tem, tirou o útero, hormônio para quem menstrua, hormônio que não tem menstrua. Então, quando surgiu isso, muitos anos atrás, na imprensa, nesse estão aqui, foi um rebuliço, porque uns 10 anos, eu acredito, na qual eu era representante da sociedade da época, saiu na imprensa, no Fantástico, que o hormônio dava câncer de mama. Aí foi imagine isso aqui, uma revolução social por uma informação, porque saiu um estudo chamado WHI, e esse estudo falava que as mulheres tinham câncer de mama. Só que tinha alguns problemas nesse estudo, depois foram verificar, que foi um estudo feito em mulheres depois de 60 anos de idade, hipertensa, diabetes, então tinha algumas situações, viés, que divulgou erroneamente que dava câncer de mama. Então você tem assim, situações em que você tem que ver, avaliar quem tem risco de câncer de mama, quais as mulheres que precisam tomar hormônio, qual o tipo de hormônio que ela precisa tomar, ela tem útero, ela não tem útero. Então hoje no mercado, naquela época, nós tínhamos um tipo de hormônio, certo? Tanto é que nós temos que a empresa quase faliu na época, que foi a White, certo? E aí depois surgiu muito estudo mostrando, então tem chamado estudo HERS, estudo HBI, estudo Wilman, estudo Nurse, que faz um estudo das vantagens, das desvantagens, as consequências não do nosso hormônio. Apesar das polêmicas, o profissional garante bons resultados com o tratamento, porém, sempre com a supervisão de um profissional. Ele é sempre benéfico, tem que ser bem avaliado, qual paciente deve tomar ou não, qual paciente tem seus riscos, qual paciente pode ter câncer de mama, não, e indicar certo hormônio, mas ela tem uma qualidade de vida melhor. Você vai dar hormônio para a paciente para ela poder ter uma vida mais social.
né? E prevenir contra certas doenças, e ao mesmo tempo é um paciente que tem que saber qual hormônio vai tomar, para evitar risco de hormônio. Todo mundo sabe que alguns vão dar embolia, tem alguns hormônios dar algumas trombose, né? Ou mesmo risco de pílula em geral, que é hormônio tem que tomar. Então você tem que ser bem avaliado. Olha, você precisa tomar hormônio porque você está tendo sintomas, menopausa, esse hormônio é esse, vai evitar isso e vai te prevenir contra os poros. Então essa é a tal da terapia hormonal que você tem que fazer específico nesse grupo de pacientes que tem necessidade porque ela está tendo sintomas ou para prevenir alguma doença. Muito bem, olha, aí nós encerramos aqui